3, 2, 1. Mike, tu tá nessa parte aí do celular? Ai, gente. Hoje é o tipo do dia monótono onde eu tô na minha casa querendo ter minha liberdade e tal, né? E eu tenho que fazer meus afazeres envolvendo a internet, que eu tenho meus compromissos, umas coisas fixas que eu gosto de fazer por livre e espontânea vontade. E simplesmente isso. É isso. E quero simplesmente convidar vocês para compreenderem o fato de algumas mulheres não suportar homem panaca. Por quê? Como a gente vai explicar que existe homem de vários tipos de jeitos e personalidades, e algumas são insuportáveis. Por exemplo, homem insuportável, o tipo de homem que não atende a ligação quando a gente liga. Primeiro homem é o que não atende a ligação, né? Isso quando não é só uma vez, mano. Que o cara demora pra atender a ligação. E isso quando ele só se toca que tem telefone, né? Depois de uns 3 dias que a pessoa passou o dia todo ligando ali pra saber se a pessoa tá viva, né? Se a pessoa tá bem ou sei lá o quê. Enfim. O outro tipo de homem suportável é aquele homem que pergunta várias vezes a mesma coisa pra gente. A gente explica direitinho, fulano é assim, 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 a gente fez isso, ou fulano, eu não te falei, eu te mostrei, fulano. E fulano fica, fulana, não sei o que, não sei o que, fulano, não sei o que, não sei o que, fulano, não sei o que, não sei o que. É uma coisa chata, eu sei, mas existe gente assim, gente. Isso se o cara não fica a semana toda, né, fazendo a mesma pergunta e a gente respondendo, dando a mesma resposta, né. Outro tipo de homem insuportável, o homem agressivo na fala. Sabe aquele tipo de homem insuportável que não sabe dar uma resposta para outra pessoa sem uma agressividade na resposta e uma coisa indesejada, insuportável e vice-versa. Enfim. E como eu diria que especificamente é o que acontece. Por que é o que acontece? Enfim, né? Acontece muito assim envolvendo amizade, né? Aquele comportamento insuportável do homem assim indesejado em certos momentos também, né? Que são inadequados para aquela reação, sabe? E a gente fica, será que a pessoa compreende situações e momentos que se pode agir, se pode falar certas coisas? Ou será que a pessoa consegue moldar na hora que vai falar sem causar um comportamento constrangedor, né? Ou um comportamento agressivo também, recíproco, né? Porque às vezes você fala uma coisa assim e de repente depende do tom também, né? Tem gente que altera o tom quando fala, por exemplo, oi amigo, mas ele fala assim, tipo assim, ele não fala oi amigo, como vai, né? Com um tom de amizade, ele fala oi amigo, oi, ele vai mudando assim. Alguns falam assim com aspecto assim de ironia, como se o amigo fosse um amigo invejoso, como fosse indesejado. Eles dão contextos diferentes da realidade. Se você quer ver alguém é porque você tá com saudade. Então, aquilo não é indesejado pra gente, né? Aquela pessoa não é uma pessoa indesejada. E se você quer ver muito aquela pessoa, é simplesmente... É, é, é simplesmente algo assim, como eu poderia dizer, ai meu Deus.
pra mim ter paz, porque eu quero aqui focar e fazer um negócio legal aqui pra mim, né? Algo assim, daí, sei, né? Então, a gente entrou num acordo assim, né? Mas é mais ou menos isso, um amigo desejado, né? Um amigo que a gente quer ver, a gente não quer tratar mal, mas às vezes a gente, sem querer, tem um comportamento indesejado, né? E tem homem, mano, que consegue fazer de um jeito assim que é insuportável. Tem homem que não consegue expressar assim, nossa, eu tô com saudade mesmo, não sei o que, minha amiga. E às vezes ele vem com uns comportamentos que ele já sabe que a gente não gosta, né? Já que é nosso amigo, a gente não quer que venha com umas gracinhas indesejadas. Então ele já vem com essas gracinhas assim, de propósito pra irritar a gente. Parece que eles gostam que a gente dê umas respostas assim, tão assim, icônicas, que parece que o mundo para pra ouvir a gente falando, né? É incrível. Enfim, é isso. Como eu diria, né? São os tipos de homens insuportáveis, irmãos. E tem mais. E eu vou ficar falando aqui, conversando sobre os homens insuportáveis, para vocês entenderem e ficarem gravando assim na memória de vocês que alguns conseguem ser assim os abaladores da nação, né? Os abaladores que seriam os caras que conseguem parar o mundo com alguns comportamentos épicos e frases inanarráveis que a gente fica assim, opa, você é você mesmo ou já tem ali algo misterioso envolvendo você que a gente não tá sabendo lidar, né? Coisa assim bem diferente. Enfim, é o que acontece. E como eu vou explicar? É isso. E é isso, né? E não só isso, né? Existem várias outras formas. Por exemplo, no relacionamento, alguns homens conseguem ser épicos. Como, por exemplo, não sabem apresentar as namoradas para os amigos, como não sabe apresentar a ex para a namorada. Aqueles momentos constrangedores que a gente vive, que a gente fica chorando ali por quase vamos dizer assim, pela uma eternidade, né? Que a gente fica sem ação de explicar, né? Que há comportamentos de uma ex que não pode ser aceito quando se tem uma atual ali do seu lado, né? Como, por exemplo, coisas agressivas desnecessárias. Quando você vira ex, você vira amiga. Então é só amizade mesmo. Trata como se fosse um amigo e ponto final, que resolve tudo, né? Nada de querer ferir a pessoa que tá ali do lado, sendo que aquela pessoa, né, tá vivendo um relacionamento novo ali com aquela pessoa. E eu acho que a pessoa não merece passar por algo assim, né? Não sei, porque assim você dá a impressão de que aquela pessoa que você se envolveu era uma pessoa desejada, insuportável, foi um relacionamento ruim. Você passa essas coisas assim que causa assim uma coisa em quem tá querendo outra coisa ali, entendeu? E como eu vou explicar? Então acontece com todo mundo, juro por Deus, é insuportável. E sobre relacionamento, amizade, né? Algumas pessoas não sabem tratar as amizades, né? E como eu poderia dizer? É tipo isso, né? Eu tô falando aqui. E algumas vezes, algumas situações, né? Por exemplo, envolvendo, né, namorada, de o namorado não saber apresentar amizade, de ter umas brincadeiras indesejadas com algumas amizades, dando a entender de que ele tem um sexto sentido ali, querendo insinuar que ele tem algo ali querendo com a pessoa. Então, sabe, quando você tá namorando alguém assim, que é capaz de fazer uma palhaçada dessa com a sua cara, em público ali, né? Envolvendo outras pessoas também que estão vendo ali, ele expor dessa maneira, é uma pessoa que não merece mais sua atenção, né? Você já dá um basta ali. Você fala, opa, tenho que resolver um problema, tô recebendo uma ligação, no outro dia você conversa numa boa, não vai conversar ali, não conversa ali, porque você vai querer ser agressiva, porque você se sentiu ferida. Você vai lá, tem paciência e vai para outro dia, e no outro dia, se você se sentir à vontade realmente e der pra conversar sem você se estremecer toda ou ter um tiririque, né? Você pega e você conversa com o cara, quando você conseguir, e você fala, não lhe quero mais, pela definição do seu comportamento referente à sua amiga, que me induziu a entender que você tinha um interesse nela diferente de amizade. E pra mim você não serve mais. Pra mim aquilo foi uma agressão ao nosso relacionamento, que para mim era de certa forma sério, de certa forma séria e que eu queria levar além disso, né? Então seu comportamento me deixou constrangida e eu realmente não lhe quero mais por isso. Pela agressão do constrangimento. E por você induzir, enfim.
para quem quer resolver um problema desse, essa situação. Mas eu juro que existe homem panaca desse tipo. Os panaca envolvendo família. Um exemplo que eu vivi no meu segundo relacionamento, do meu namoradinho, né? Que eu adorava. É assim, quando a gente tem aquela coisinha ali nova, é como se fosse o precioso do universo, né? Como se a pessoa fosse de uma significância que a gente não sabe explicar. É como se a nossa família não existisse, a gente ficar cega. É como se só existisse aquela pessoa e a gente vivesse para adorar aquela pessoa e aquela pessoa fosse. Então, a nossa adoração, né? Vamos dizer assim. E o que aconteceu? Então é isso que vocês entenderam. É o que acontece com a gente de verdade. O que acontece, isso, exagero. O exagero de transposição de sentimento obcecado e obsessor, né? Que a gente quer que a pessoa dê atenção e recíproca, etc e tal. E uma vez quando eu fui visitar, né, esse meu ex, né, na casa dele, lá conversar com a mãe dele, enturmar na família dele, né? Eu, sem querer, tropecei quando eu fui entrando num tapete que desligou a TV sem querer. Que eu acho que tava meio engatilhado ali, né? Daí ele veio dizendo que eu tava azarando e trazendo coisas ruins pra eles lá. Automaticamente ele me tornou uma pessoa indesejada num constrangimento que eu não sabia onde botar a minha cara. Como quem dissesse assim, eu não quero você, né? Como namorada. A gente vivia aquela face assim de obsessão, mas quando chegou naquele ponto lá, que era o ponto onde ele deveria ter me mostrado que a família dele ia me acolher, que ia me adorar e tudo mais, ele já foi me tornando totalmente rejeitada. Que eu fiquei sem palavras. Eu falei, pronto. Acabou mesmo, ponto final. Que eu... Mano, quando algo acontece assim inesperado, como de repente um cara dá um tapão na tua cara por uma coisa que tu não vai, nem tu entendeu porquê, ou um soco, alguma coisa assim, ou algo assim como aconteceu comigo, você já entende que é na hora que você tem que terminar. Você termina de vez com a pessoa, para a pessoa entender o peso do comportamento de algumas pessoas, eles não têm noção dos atos que eles têm, ou do que eles falam, ou do peso de algo assim. Parece uma brincadeira, mas causa um impacto ruim. Que é como se ele falasse para a família dele, olha, eu não aceito ela como namorada, tô ficando aqui por um tempo, porque eu tenho algum interesse ali, eu não tinha, naquele tempo, a relação sexual, não fazia. Então, automaticamente não era sexo, né? Enfim, a gente estava se conhecendo, né? Enfim, é isso, e é um basta final ali, você não, como é que eu poderia dizer? Você já não se troca mais. Já que tá claro ali que o cara tá te rejeitando. São pequenos detalhes de comportamentos, por exemplo. Quando a gente tá namorando, a gente não pode tratar nossa namorada como se fosse nossa amiga, dando direito para a gente de tratar ela de uma forma agressiva, porque alguns homens ou algumas mulheres têm umas certas atitudes de falar umas coisas grotescas, grossas para as namoradas, para os namorados, automaticamente ali, algumas coisas assim dão a entender que a pessoa não está satisfeita com o relacionamento, né? Então, alguém tem que tomar atitude, porque se a gente ficar aturando, o relacionamento não acaba. E como eu posso dizer? É isso que vocês entenderam. Alguém tem que ter atitude, né? A atitude de dar um basta para não prolongar uma coisa insatisfatória para os dois, né? Pelo visto. Enfim, ponto. Pois é, abomine esse tipo de homem. Sabe aquele namorado que pra ele, toda pessoa é melhor que você? Tua roupa não presta? Teu gosto da música também não? Esse tipo de homem você já descarta. Que não vai servir pra trazer nada de bom pra tua vida. A gente tem que se envolver com alguém que traga produtividade. Porque com um destruidor não dá. Enfim, esse tipo de homem você já descarta, tá? Homem que quer tudo na boca. Que não consegue pegar uma panela, encher de água, fazer seu café pra tomar, por exemplo. Homem que quer tudo na boca não serve, mano, porque um relacionamento tem que ter similaridade ali, sabe? União pra dar certo. E esses homens que querem tudo na boca, mano, faz a gente fazer as coisas pra ele como se a gente fosse empregada, em vez de ter uma conciliação ali. Enfim, é isso. São os tipos de comportamento que não dão certo. De rejeição, né?
do homem querer. Ah, tem uns namorados que os amigos são melhores que a gente, são mais importantes que a gente também. Que a gente quer conversar com o namorado, eles começam a dar uma importância tão grande pro menino que parece até que ele é gay. Que a gente fica assim sem saber se ele gosta de priquito ou de pinto, né? Mas já aconteceu esse tipo de coisa comigo que eu fiquei sem ação. De coisa assim que não dá pra acreditar. E daquele tipo de namorado traidor. Na primeira oportunidade ele te esfaqueia toda, ele te mata. Que ele fica com a história de que quer teu bem, que quer teu bem, mano. Quando o homem começa com a história de que quer teu bem, mano, você já fica com medo. Porque a prova de que alguém quer nosso bem é a ação da pessoa. Em nos ajudar, de certa forma, no que a gente estiver precisando. É assim que é a prova, é a ação. Não blá 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 no nosso ouvido, sabe? Enfim, pior ainda é aquele namorado, o homem, que não gosta das amizades das amigas, da namorada. Que nenhuma amizade presta e que elas são tudo, menos uma mulher que presta, uma mulher santa ou qualquer coisa. Mano, quando o cara começa com a história, pode ter certeza que o cara tá tentando ter um relacionamento com ela secreto, ou tá tentando destruir ela, pra ter fins sexuais, coisas assim. Toda vez que o homem começa com a história de implicar com uma amizade, tu pode crer que ele tá interessado sexualmente por aquela mulher, certeza absoluta. Mano, você já dá um basta e cai fora pra não acontecer uma coisa que você não espera, né? Indesejada. Enfim, né? Uhum. Enfim, é isso. Algumas coisas que aconteceram comigo eu quis aqui contar pra você porque eu não gosto de alguns tipos de homem, de alguns comportamentos especificamente. Enfim, eu vim aqui, né? Eu vim aqui explicar de uma maneira fácil o que, como eu poderia dizer, coisas que eu não suporto em certos homens, namorado, pai, mãe, tio, tia, esse tipo de comportamento. E deixar escancarado aqui, na minha nada mole vida, a verdade, que eu sei que é difícil, que é doído e tudo mais, blá 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 blá, blá blá blá, o bicho teve inveja. Enfim, é isso. E cuidado com o homem invejoso, meu pai. Quando o cara é invejoso, ele já denuncia a sexualidade dele. Se tu estiver namorando com alguém e ele tiver inveja de ti, ele é gay. Juro por Deus que ele é gay. E você não duvide, se acredite firmemente nisso. Pra você conseguir se defender de um ataque de um homem desse fora do corpo ou dentro do corpo, né? Vamos pensar assim. Enfim, é isso que vocês entenderam. E para mais detalhes sobre várias verdades, vocês não esqueçam. Vocês deixam declarado, escancarado a rejeição de vocês referente ao comportamento indesejado da pessoa, para que a pessoa consiga entender o porquê você tá dando um basta ali, né? Porque tem gente que tem dificuldade de entender o fim de um relacionamento a ponto de ficar depois induzindo as pessoas a ficarem lhe agredindo verbalmente ou destruindo seus relacionamentos, para que ele possa entender que o fim é um ponto final onde se chega quando não se consegue suportar mais algo. Que tem gente que tem essa dificuldade, sabe? Enfim. E é isso. Que fica difícil de explicar. E por que fica difícil de explicar? Fica difícil de explicar, entendeu? Se você vê uma mulher sendo agredida, você defende, né? É óbvio.